Já pegue aí a tua Bíblia, no nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Encontraram aí? Diz assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? É isso mesmo que você está lendo aí? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra para a nossa vida. Abra o teu coração nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. As autoridades religiosas judaicas, elas não queriam que os apóstolos continuassem a falar de Jesus Cristo, testemunhar sobre o Senhor. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, estavam indo a caminho do templo para a oração, das 3 horas da tarde, e havia sempre um homem que era levado a estar ali à frente. Esse homem era coxo, estava sempre ali mendigando, pedindo esmolas. Então, quando Pedro e João passam por ele, eles recebem aquele impulso do Espírito Santo, e eles voltam até aquele homem, e com a autoridade apostólica dada pelo Senhor, eles ministram a cura na vida daquele homem. E aquele homem que era coxo, já fazia 40 anos que estava ali, todos da cidade já conheciam, todos do lugar sabiam que aquele homem sempre estava ali. E aquele homem se levanta, amados, e começa a andar e glorificar ao Senhor. Então houve um grande alvoroço por causa desse grande milagre, e eles são levados presos ao Sinédrio. Passam a noite presos, logo pela manhã vão se apresentar diante de Anás, diante de Caifás, dos líderes judaicos, e eles repreendem aos apóstolos e dão a ordem a eles: olha, foi a última vez, não quero mais ouvir esse nome aqui em Jerusalém, não queremos mais ouvir esse nome nesse lugar, vocês estão proibidos de falar desse nome. Aí o apóstolo Pedro, o apóstolo João, cheio de ousadia, olhou para eles e falou: me digam aqui, o que é mais importante? Obedecer a vocês, homens, ou obedecer a Deus? Nós somos testemunhas de Cristo. O que é uma testemunha, amados? Uma testemunha é uma pessoa que presenciou algo. Aqui, no capítulo 4, e o versículo 20, olha o que eles dizem: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles andaram com o Senhor, eles viram os milagres do Senhor, pessoas que eram enfermas, que eram curadas, as palavras do Senhor que Ele ensinou. Olha, nós vimos, olha, nós ouvimos.
ninguém aqui está mentindo. Nós falamos a verdade. E outra coisa, nós estamos fazendo a obra de Deus. Me digam, por favor, por que nós fomos presos? Porque um homem foi curado? Esse fato aqui é notório. Todos da cidade conheciam esse homem. Ele passou 40 anos pedindo esmola à frente do templo. E nós somos presos porque esse homem foi curado? Olha, nós não curamos ele no nosso nome, não. Ele foi curado no nome do Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, ele, que alguns dias atrás tinha negado o nome do Senhor à frente de uma simples empregada. Não conheço. Pastor, qual era a diferença agora? É o que nós vamos ver. A diferença que faz, amados, quando você tem uma experiência com o Senhor. Não dá, amados, para a pessoa ser uma testemunha de Cristo sem ela ter vivido o milagre na vida dela. Vamos ver aqui. Capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Olha o que estava acontecendo. As ameaças. A Bíblia não relata que ameaças foram essas. Será que foram ameaças de morte? Olha, nós vamos perseguir a família de vocês. Esse homem está morto. Eles falaram, não, ele está vivo. Foi ele que curou essa pessoa. E eles falaram, amados, com toda a ousadia, aqui no versículo 8, ó. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel. Olha aqui, amados, olha o segredo. Cheio do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa ousadia de ser uma testemunha do Senhor. Talvez o que falta para você seja isso aqui: você ser cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não tem medo. Mesmo porque, quando você prega sobre Jesus Cristo, você está mentindo? Está mentindo? Não. Ah, pastor, eu vi o que aconteceu na vida do meu pai. O meu pai bebia. O meu pai era envolvido no crime. Não sei. E você viu claramente o que aconteceu com ele. Você não está mentindo. Mas, para que você seja, amados, essa pessoa que vai testemunhar o nome do Senhor com toda a ousadia, com coragem, é necessário que você seja cheio do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Vamos continuar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são este diante de vós. Olhe para mim aqui. Eu pergunto para você, aquela ordem de não falar sobre Jesus, eles obedeceram? Obedeceram ou não, irmãos? Não, porque se eles tivessem obedecido, não teria chegado o evangelho até aqui, o Conjunto Ceará. Eles não obedeceram, falaram: olha, esse homem aqui, todos conheciam ele, vivia aqui mendigando, era coxo, mas agora está são, está curado. Agora tem uma coisa,
Ele não foi curado no meu nome, nem no nome aqui do João. Ele foi curado no nome do Senhor Jesus, aquele que vocês crucificaram. Ele ainda falou assim. Mas olha, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, ao invés deles pararem de falar de Jesus, eles pregaram, foi para eles. Vamos continuar. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga amém. Então ele testemunhou, irmãos, olha, vocês crucificaram ao Senhor. O nosso Deus, o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó, o ressuscitou dentre os mortos. E mais, não há salvação em nenhum outro nome. E quando eles entraram ali no cenáculo, depois de passarem a noite presos, a ficha deles já estava nas mãos daqueles líderes. Eles não têm estudo. Olha, são apenas pescadores. E eles falam dessa maneira. Foi dessa forma que eles avaliaram aqueles homens. Vamos ver. Capítulo 4 ainda, versículo 13. Esse ponto aqui é o segundo ponto que eu quero que você entenda. Preste atenção aqui, qual era o segredo deles. O primeiro, é porque eles eram cheios do Espírito Santo. O segundo, está aqui no versículo 13, Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Deu para entender aí qual é o segundo ponto? Qual é o segredo deles? Eles estavam com Jesus. Mesmo que você não tenha estudo, mesmo que você seja uma pessoa simples, se você tem a presença de Deus na tua vida, tem o Espírito Santo, se você tem estado com o Senhor, você não vai se calar. Vem aqui. Eles não têm faculdade nenhuma. E como eles falam assim? Como eles debatem com os líderes? Eles são apenas pescadores. Mas, olha, sacerdote, essas pessoas aí eram as que estavam com Jesus. Isso fez a diferença, amados. Quando nós estamos com o Senhor, pode vir as ameaças, pode vir as perseguições, mas nós não temos medo. As ameaças, irmãos, as perseguições sempre vão existir. Diga amém. E o terceiro segredo aqui, capítulo 4 ainda, e o versículo 20, ele diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha para essa pessoa aí e fale para ela: você não pode deixar, irmão, de falar. Se você é uma testemunha do Senhor, eu pergunto para você: você está mentindo por acaso? Pastor, eu vi, aconteceu comigo mesmo. Eu era uma pessoa envolvida com crime. Eu era uma pessoa que vivia nos bares. Eu não tinha controle emocional. Eu era uma pessoa totalmente perdida. Eu vivia nas trevas. Então você tem um testemunho. Eles falaram: olha, não podemos nos calar. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não desmarque aqui o livro de Atos, mas vamos até a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Procure aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você está no livro de Atos, o próximo livro é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e depois a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 16. Quem encontrou? Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife. Ele diz aqui,
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa... É o que está dizendo aí? Obrigação. Olhe para mim aqui. Pregar o evangelho, falar o teu testemunho, é opcional? É opcional? Não, é uma obrigação, irmãos. Vamos ler de novo aqui, vamos ler de novo. Você não fez, foi compreender, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha o que diz, ó. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é opcional. Ele está dizendo isso aí? É opcional? Não, é uma obrigação. E o que ele diz no final, ó? E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olhe para essa pessoa aí e fale para ela: ai de você, irmão, se você ficar calado. Irmãos, eu posso até ficar calado se o que eu vou falar seja uma mentira. Aí você tem que se calar mesmo. O mentiroso tem que ficar calado mesmo. Mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando, irmãos, daquilo que aconteceu comigo. Eu não posso me calar. Por quê? É uma obrigação, algo que me foi imposto. Irmãos, é a nossa missão. É a missão da igreja. Pastor, mas as perseguições... Vamos voltar. Atos no capítulo 4 ainda. Procure o versículo 17, mais uma vez. Atos 4, 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Isso aqui, irmãos, olha para mim aqui. Eram os líderes religiosos. Vamos ameaçar. E eles ameaçaram. E eu pergunto para você, adiantou alguma coisa? Está aqui. As portas da casa do Senhor abertas. E quando você veio para cá, por quantas igrejas você passou? Tem igreja hoje em toda esquina. Pode ameaçar quanto for. Pode perseguir como for. Por quê, pastor? Porque o cabeça da igreja é o Senhor. É Ele que dá as ordens, irmãos. Você não pode se calar. Primeiro, você tem que ser cheio do Espírito Santo, como nós falamos aqui. Segundo, você tem que estar com Jesus. Qual era o segredo deles? Olha, meu amigo, eles não têm nenhum ensino. O que está acontecendo? Não, mas eles estiveram com Jesus. Quando a pessoa ela tem estado com o Senhor, não dá mais para ser como era antes. Nem que você queira. Pastor, mas aquela pessoa saiu da igreja. Você acha, amados, que a vida dela vai ser como era antes? Nem que ela queira. Se ela não está na casa do Senhor, ela está no mundo, como um zumbi. O mundo não se adapta mais a ela, porque ela conhece a verdade, irmãos. A verdade no final é que vai prevalecer. Não tem como. Depois que você conhece a verdade, irmãos, está dentro de você, não tem como mais voltar atrás. E esse homem aqui, vamos ver, capítulo 4, versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Eu pergunto para você, por que eles não açoitaram os apóstolos? Por causa do povo. Aquele homem foi curado, irmãos. Não tinha como falar que era mentira. Todo mundo conhecia aquele homem. Era 40 anos mendigando, coxo. E agora aquele homem estava andando, glorificando a Deus. Aí falaram o que para eles? Olha, vamos mandar vocês embora. Mas não queremos mais ouvir desse nome aqui. Não preguem mais para ninguém.
Eu pergunto para você, eles obedeceram? Não. O que eles disseram para aqueles homens? Me digam aqui, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Então eles ficaram sem resposta, ficaram maravilhados. Mas eles não são apenas pescadores? Mas eles estavam com Jesus, e isso é que faz a diferença. Se nós testemunhamos sobre Cristo, nós estamos falando a verdade, e a verdade que prevalece. Agora, as perseguições sempre vão existir. O próprio Jesus Cristo já tinha alertado a eles. O que ele falou para eles? Olha, prestem atenção. Se perseguiram a mim, que sou o Filho de Deus, se perseguiram a mim, que sou o Messias, vão perseguir vocês também. Agora tem uma coisa. Muitos ouviram a mim e também vão ouvir a vocês. Então, amados, é sempre assim o Evangelho. Alguns vão querer perseguir você até com ameaças. Vamos ler de novo aqui. O versículo 21, ó, o que diz: mas eles ainda os ameaçaram mais. Pastor, que ameaças são essas? Acredito que eram ameaças de morte, de perseguições. Olha, nós vamos perseguir também a família de vocês. Nós vamos liberar vocês por causa da multidão. Mas acabou. Foi a última vez aqui em Jerusalém que nós ouvimos falar desse homem. Vão embora e não preguem mais. Mas eles saíram e olharam um para o outro. Não pregue mais. Agora que nós vamos pregar mesmo. Aí, irmãos, que eles pregaram ainda mais. Porque eles estavam pregando a verdade. Vamos ver aqui, para a gente finalizar. Evangelho de João, no capítulo 15. Então, o que nós aprendemos nessa noite? Que não devemos temer as perseguições. Como diz aqui no Ceará, cara feia é fome. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, meu amigo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, e me perseguiram. Quantos, amados, profetas morreram por causa da verdade? Os apóstolos também morreram de uma forma violenta. E o próprio Senhor, a morte mais cruel, a morte de cruz. Mas Ele garantiu, amados, que estaria conosco em todos os momentos. Ele falou: olha, eu sei que vão haver perseguições. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas prestem atenção. Se alguns ouviram a minha palavra e foram transformados, vão ouvir também a palavra de vocês. Mesmo porque, amados, o próprio Jesus falou: eu não prego a minha palavra, eu prego a palavra do meu Pai. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando a palavra que o meu Pai me deu para que eu ensine. Então, amados, nós não falamos as nossas palavras, nós falamos aquilo que o Senhor, Ele nos ensinou a falar. E principalmente, nós somos testemunhas do Senhor. Por quê? Porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.